Saber Comum, uma iniciativa conjunta de educação à distância e divulgação científica de instituições públicas de ensino superior e pesquisa do Rio de Janeiro. Continuando nosso segundo módulo da disciplina de Saúde e Ciência em tempos de pandemia, vamos aprofundar os estudos em torno das características e adversidades dos serviços de saúde em nosso país, a maneira como se organizam e o planejamento para atender demandas excepcionais como a atual pandemia. Nosso sistema de saúde é complexo e engloba diversas formas de atendimento à população. Hospitais, unidades ambulatoriais, atendimentos domiciliares e medidas públicas são exemplos de diferentes formas de se exercer esses serviços em nosso país. Na aula de hoje, a professora Margarete Portela, da Fundação Oswaldo Cruz, vai demonstrar como funcionam as engrenagens de nosso complexo sistema de saúde, avaliando as medidas reconhecidas de segurança, efetividade, eficiência e equidade no trato com o paciente. Saúde e ciência em tempos de pandemia. Na aula de hoje, organização, planejamento e avaliação da qualidade de serviços de saúde e segurança do paciente. Meu nome é Margarete Portela, eu sou professora e pesquisadora da Escola Nacional de Saúde Pública da Fundação Oswaldo Cruz. Eu vou falar um pouco sobre a organização e desempenho de sistemas e serviços de saúde. Bom, a primeira ideia que eu gostaria de passar é um pouco em termos do que é um sistema. Eu acho que é sempre muito importante pensar nessa ideia de sistema ao se pensar nos serviços de saúde. Chamamos, inclusive, sistemas, né, de saúde no mundo inteiro. Mas por que a importância disso, né? A importância, primeiro, porque assim, a gente tem múltiplos níveis de organização, né? Uma outra coisa é que a gente tem unidades muito heterogêneas, né? Então, vamos pegar assim, a gente tem os hospitais, a gente tem as unidades ambulatoriais, a gente tem algumas ações de saúde que podem ser feitas no próprio domicílio das pessoas. A gente também tem, quer dizer, na realidade, dentro do macrosistema, a gente pode ter outras ações que não são só os serviços de saúde, né? Quer dizer, se pensar num sistema de saúde, ações, por exemplo, ante alguns comportamentos de risco, como tabagismo, ou em relação ao uso do álcool, são ações, né, quer dizer, que compõem ações do sistema de saúde. Né? Medidas, quando a gente pega no Brasil, por exemplo, medidas como a lei seca, no sentido da redução de acidentes em função do uso do álcool, também são medidas, né, na realidade, de grande efeito dentro do sistema de saúde. Agora, eu vou tentar focar mais na questão dos próprios serviços de saúde, quer dizer, na organização assim, desse componente do sistema de saúde, que são os serviços, né, desses componentes. Ainda assim, a gente tem múltiplos níveis de organização, unidades heterogêneas, como eu já falei, a necessidade de muita troca de informação e muita dependência entre as partes. Isso vale em termos de uma rede de serviços de saúde, isso vale em termos de um único serviço de saúde, onde você vai ter ali a unidade que faz, o laboratório que faz o diagnóstico. Vamos pensar num hospital, que é uma organização mais complexa. Você tem, quer dizer, uma série de setores, que de alguma forma, o setor de exames, o setor de imagem, o setor de exames laboratoriais, né? A gente pode ter também um setor que cuida da questão das infecções. Enfim, a gente tem vários setores, o setor cirúrgico, o setor clínico. São vários setores que precisam estar trabalhando de uma forma muito integrada, né? E as equipes de saúde também precisam estar trabalhando de forma muito integrada. Quer dizer, eu tô enfatizando esses aspectos porque esses aspectos são centrais na questão, por exemplo, do próprio desempenho e da qualidade do serviço de saúde. Muitos problemas que a gente, às vezes, tem de qualidade do cuidado, e isso internacionalmente, muitos problemas estão ligados, por exemplo, à falta de comunicação adequada entre equipes e entre essas partes, né, que compõem o sistema. Né? Então, assim, eu queria enfatizar, são
esses 4 elementos, são múltiplos níveis de organização, unidades heterogêneas, trocas de informação super necessárias, né? E muita dependência entre essas partes. Eu utilizei essa imagem de uma engrenagem, né? Justamente assim, tentando passar a ideia de como essas partes elas precisam estar se articulando, elas precisam, quer dizer, de certa forma, esses dentes aí das engrenagens, quer dizer, eles precisam estar casadinhos, né? E como se houvesse assim, simbolizando aí uma comunicação adequada, né, para que na realidade eles funcionem. E as partes, elas são muito interdependentes, né? Quer dizer, uma parte, na realidade, o funcionamento inadequado de uma parte pode afetar todo o sistema. A gente tem, quer dizer, no sistema de saúde, a gente tem uma ideia de redes, né? Quer dizer, a gente organiza os serviços de saúde em termos de redes. E nessas redes, você tem, quer dizer, as partes, elas também, quer dizer, dentro da própria lógica de sistema, dentro dessas redes, as partes, elas têm funções diferentes. E é importante, quer dizer, aqui, de fato, essa figura, ela na realidade, ela está representando aí, novamente, a necessidade das conexões e, muitas vezes, quer dizer, também uma distribuição de tarefas, né, onde diferentes pontos assumem determinadas tarefas, mas esses pontos eles têm que estar muito articulados aos demais. Os níveis de atenção à saúde, quando a gente fala de níveis de atenção à saúde, a gente fala da atenção primária, né? A atenção primária seria assim a porta de entrada. Onde, quer dizer, seria, vamos dizer, o começo do processo. O paciente, se ele sente, de alguma forma, ele se percebe necessitando de cuidados de saúde, ou se ele apresenta sintomas, ele tem que procurar, na realidade, quer dizer, ele teria que ir na atenção primária, né? Muitas vezes, óbvio que acontece uma emergência, uma coisa assim, muitas vezes a coisa não vai ser exatamente esse circuito. Mas em condições, vamos dizer assim, adequadas, ideais, né? Quer dizer, em condições normais, isso é o que vai predominar, né? O paciente ele entra pela atenção primária, eventualmente, se ele precisa de um cuidado mais especializado, ele é referido para uma atenção secundária, quer dizer, por exemplo, um ambulatório especializado. A atenção terciária, ela está mais relacionada, na realidade, a uma atenção de maior complexidade, oferecida por hospitais que têm condições, né? Quer dizer, na realidade, o hospital terciário é um hospital que tem condições, de fato, de resolver problemas mais complexos. A gente tem a questão da reabilitação, hoje super importante, quer dizer, a gente está em pleno contexto de Covid, né? Onde as sequelas da doença são inúmeras e essa questão, por exemplo, a reabilitação é sempre uma questão assim muito importante, quer dizer, que muitas vezes depois de passar por todo esse processo, a pessoa precisa de reabilitação. Agora, aqui de novo eu queria destacar, quer dizer, que essas partes, que de certa forma também elas compõem aquelas redes, né, essas partes elas precisam estar muito articuladas e nisso aí, hoje nós temos assim um imenso problema, né? Eu acho que a Covid, por exemplo, é um excelente exemplo para escancarar os problemas que nós temos dentro do sistema de saúde, né? Se fala hoje, por exemplo, os pacientes, um problema foi ter dito que os pacientes deveriam ficar em casa. Sim, eles deveriam ter ficado em casa, mas assim, com uma atenção adequada da atenção primária, né? Se os sistemas já estivessem organizados. Óbvio que a gente não pode falar, bom, deu errado, Não, houve muito aprendizado também nessa curva, é verdade, né? Mas assim, hoje a gente começa a ter clareza, quer dizer, a importância, por exemplo, dessa atenção primária do agente comunitário de saúde que monitora dentro da comunidade os casos, sabe quais são os casos, ou sabe quais são as suspeitas, isola, quer dizer, fazer a testagem, né? Então, assim, cumpre um papel super fundamental, né? Inclusive, quer dizer, numa interação, muitas vezes, de ações que se dá no próprio domicílio das pessoas, né? Não necessariamente dentro de uma unidade básica. Agora, óbvio que tudo, de alguma forma, é gerenciado e acompanhado pela unidade básica, né? Que são as equipes das unidades básicas que, de alguma forma, têm que fazer esse monitoramento, né? O agente comunitário em saúde, ele faz parte dessa equipe. E pegando também o exemplo da Covid, né, quer dizer, como a gente vê, quer dizer, como na realidade seria importante
essa interação, quer dizer, a unidade básica, ela de alguma forma ela é perceber um agravamento do paciente e transferir, na realidade, para um hospital intermediário, dependendo de uma gravidade menor, ou então pela própria vulnerabilidade social, né? A gente poderia ter, ou então perceber realmente a necessidade de uma transferência já para um hospital de referência, quer dizer, um hospital terciário. Então, assim, isso precisa estar funcionando muito bem. Transporte sanitário é fundamental, né? Você não pode, quer dizer, as pessoas, a gente tem uma população onde a dificuldade de se mover, né, é uma dificuldade importante. Então, assim, quer dizer, a questão do transporte sanitário é fundamental, também para prover, às vezes, uma transferência em condições adequadas, né, para o paciente. Em função, às vezes, dessa não comunicação adequada, né, a gente tem realmente resultados, muita parte da nossa catástrofe também passa um pouco pela falta de articulação e por dificuldade de acesso das pessoas, né, ao sistema de saúde, né, de uma forma adequada. Transporte inadequado, a interação também dessas partes, a regulação é fundamental, quer dizer, você tem um sistema que faça a regulação da passagem das pessoas dentre essas partes é muito importante. Aqui são 6 assim, grandes objetivos que têm sido internacionalmente já há alguns anos, né, desde o início, acho que desse milênio, é um documento do Institute of Medicine dos Estados Unidos, que, de certa forma, quer dizer, numa análise do sistema americano, dos problemas do sistema americano, que às vezes dizem não é exatamente um sistema, são vários sistemas, são múltiplos sistemas, colocou, quer dizer, na realidade, num grande trabalho, de certa forma, de autocrítica, quer dizer, 6 grandes objetivos para melhoria, né, da qualidade do sistema, do desempenho do sistema. E esses 6 objetivos, na realidade, eles têm sido amplamente utilizados e eu acho que eles dão super conta vamos dizer assim, da ideia realmente da gente perseguir a melhoria da qualidade. Bom, primeira coisa é que os sistemas de saúde, os serviços de saúde, né, o cuidado de saúde, quer dizer, no nível mais micro ali, quer dizer, às vezes da atenção entre a equipe de saúde, dos profissionais de saúde e o paciente na relação direta com o paciente. O sistema de saúde, ele tem que ser, os cuidados de saúde, eles têm que ser seguros, né? Quer dizer, a ideia é que as pessoas não vão para os serviços de saúde para se exporem a riscos. E, na realidade, elas se expõem a risco, né? Ou então, assim, esses riscos eles têm que ser diminuídos ao máximo, né? Não que não exista, mas, assim, eles têm que ser diminuídos ao máximo. E existe, assim, um conjunto, na realidade, de procedimentos que podem ser adotados, né? A gente tem no Brasil, desde 2013, a gente tem um Programa Nacional de Segurança do Paciente, que de certa forma estimula, quer dizer, na realidade, a implementação de uma série de medidas no sentido da redução dos riscos para o paciente dentro do ambiente dos serviços de saúde. Isso absolutamente, vamos dizer assim, alinhado, né, na realidade, a um movimento internacional da Organização Mundial de Saúde, de redução, quer dizer, na realidade, de redução do risco. Em 2001, mais ou menos, foi publicado um estudo nos Estados Unidos, onde se falava, quer dizer, o nome desse documento é raio humano, né? Então, assim, onde se mostrava que, na realidade, elevadíssima mortalidade associada à questão dos cuidados de saúde. Então, assim, a gente tem que estar, quer dizer, um dos objetivos do sistema tem que ser reduzir as chances, né, das pessoas terem riscos dentro do próprio ambiente dos serviços de saúde, durante, né, na realidade, o processo de obtenção de cuidados de saúde. Um outro aspecto, um outro objetivo fundamental é a efetividade, né? Então, assim, o cuidado de saúde, ele tem um alvo que é melhorar, você pode ser curar, quando não é possível curar, melhorar a qualidade de vida,
ou ele pode ser estender a duração da vida. Quer dizer, você tem, depende do quadro clínico ou da condição de saúde, você tem objetivos diferentes, né? E o que é a efetividade? É a capacidade, de fato, de, com determinados procedimentos, determinados medicamentos, você cumprir esse objetivo, né? Você, de fato, você resolver aquele problema, ou você chegar, na realidade, assim, a resultados dentro, mais ou menos, do que se espera como desejável. Então, assim, é um grande objetivo. Uma outra questão, aliás, falando só sobre a efetividade, eu acho que é importante lembrar. Por isso, por exemplo, a ideia de você ter, na realidade, evidências científicas, dizendo o que é que hoje já se conhece que é mais efetivo para o cuidado de determinadas condições, né? A efetividade, ela fala muito com todo esse discurso de você ter evidências científicas que embasem determinados procedimentos, determinados medicamentos para o tratamento de condições. A questão da eficiência é que a gente não pode ter desperdícios, né? Então, assim, quando a gente... por exemplo, você coloca recursos em determinados procedimentos que são desnecessários ou que potencialmente podem gerar mais malefícios do que benefícios. Isso é uma ineficiência do sistema, né? Então, assim, os sistemas, eles não podem ser ineficientes, porque, na realidade, você sempre trabalha em qualquer sistema de saúde do mundo, você trabalha com recursos limitados, você trabalha num setor onde os custos e os aumentos, né, de despesas, elas crescem exponencialmente. Então, essa questão da eficiência, ela é muito importante. Uma outra questão fundamental, tempo oportuno, né? Então, assim, por exemplo, em análises recentes que eu fiz de hospitalizações pela Covid no Brasil, a gente observa que mais de 11% das internações são internações de 0 ou 1 dia. Então, assim, o que é que esse dado me diz? Porque 0 ou 1 dia não é nem internação propriamente, né? Quer dizer, o paciente chegou no hospital para morrer, né? E o que é que esse dado me diz? Esse dado me fala muito sobre a questão do acesso das pessoas aos cuidados de saúde, né? Aos serviços de saúde. Quer dizer, a dificuldade, quer dizer, o tempo, talvez, um tempo que ela teve que circular por vários lugares, ou então um tempo que ela teve dificuldade de obter, por exemplo, um transporte adequado, ou mesmo um transporte de alguém da vizinhança, da comunidade, da sua comunidade, para chegar a um serviço de saúde. Então, assim, já chega, na realidade, assim, já sem muita condição, né, de poder usufruir realmente do que o sistema, do que o cuidado de saúde pode oferecer. Uma mulher que tem um diagnóstico de câncer de mama, né, ela não pode ficar aguardando indefinidamente de uma fila para ter acesso ao tratamento, né? Porque aquele tempo pode ser crítico. Um paciente que tem um infarto agudo do miocárdio, quer dizer, ele precisa ser atendido com muita rapidez, porque tem uma área, um período crítico que vai, de alguma forma, onde o resultado, vamos dizer assim, dos procedimentos que podem ser adotados, eles vão fazer uma diferença melhor, né? A questão da equidade é que a gente não deve ter, né, diferenças na realidade ou de acesso ou de qualidade do cuidado em função de características como condições socioeconômicas, raça ou outras condições, né? Então, assim, e isso a gente vê hoje, quer dizer, os sistemas de saúde, quer dizer, no Brasil a gente tem uma inequidade muito grande quando a gente vê, quer dizer, um sistema público, um sistema privado divididos e, por exemplo, algumas comparações também nesse contexto de Covid. Em algumas áreas concentradas, você tem um sistema público super capilarizado, mas também um sistema de saúde suplementar concentrado em algumas regiões, mas assim com muito mais recursos, né, em termos de hospitais, em termos de alta tecnologia. Então, assim, você tem, de fato, uma inequidade muito grande que também se reflete nos resultados obtidos. Um outro último objetivo seria, quer dizer, na realidade, um cuidado que seja centrado na pessoa, centrado no paciente, né, nos seus familiares, quer dizer, onde de fato o centro é o paciente, né, o centro é a pessoa, né, e não na realidade os interesses dos profissionais, ou os interesses das equipes, ou os interesses, né, das organizações de saúde per si.
A questão também de você estar provendo um cuidado que seja aceitável, dependendo da cultura de um grupo populacional. Então, assim, esse sempre é um ponto que toda vez que eu dou aula, assim, eu lembro muito a questão dos indígenas, né? Quer dizer, então, assim, você não pode considerar os cuidados que são adequados dentro de uma determinada cultura e considerar que aquilo é adequado na população indígena. Né? Então, assim, nem tudo vai ser aceitável. Né? Então, essa questão da aceitabilidade, né? Quer dizer, de alguma forma, do respeito aos direitos. Né? E, inclusive, uma coisa que eu acho que a gente ainda está muito distante, mas que tem se falado internacionalmente, tem sido uma grande tônica, a questão, por exemplo, da decisão compartilhada. Né? A decisão compartilhada com o paciente. Né? O que dada determinadas... Quer dizer, os profissionais de saúde, as equipes de saúde, eles têm que formar as pessoas sobre quais são as consequências, quais são as escolhas possíveis, quais são as consequências de uma, de outra, né? E de modo que ela possa interagir e ela possa decidir o que ela julga que é melhor, levando em conta os seus valores, levando em conta, né, as suas crenças, levando em conta, na realidade, as suas expectativas diante da vida. Enfim, eu acho que a gente continua com um desafio enorme, né, de ter um sistema de saúde mais equânime. A gente tem aí, quer dizer, na realidade, alguns resultados já, por exemplo, no enfrentamento da Covid, mostrando que pretos morreram mais, né? Em comunidades se morreu mais, né? Você tem toda a questão, por exemplo, de novo a Covid, eu acho que serve como exemplo, porque ela coloca muitos desafios também, a questão da transmissibilidade, as altas densidades populacionais, então, assim, em comunidades. Então, assim, e a gente tem resultados mostrando imensas diferenças dentro de uma mesma cidade, e imensas diferenças, né, em termos do país. Né? A gente tem estados brasileiros que tiveram uma mortalidade altíssima, mortalidade geral, mortalidade hospitalar altíssima, em função de e certamente refletindo problemas do cuidado de saúde e, infelizmente, o nosso estado do Rio de Janeiro entre os piores. E, enfim, eu gostaria, assim, quase que finalizando, falar, assim, da potência, né, da importância do nosso Sistema Único de Saúde. Ontem eu estava lendo um artigo de uma pesquisadora da Universidade da Pensilvânia, Ana Dierro, e ela faz uma afirmação. O mercado ele não responde por exemplo, a crises sanitárias como a da Covid. Né? Então, assim, é uma afirmação de uma pesquisadora internacional que tem trabalhado com a questão de desigualdades. E aí eu chamo a atenção, né? Quer dizer, nós temos um sistema único de saúde público, universal, né? E isso é uma potência. Isso tem muitas fragilidades, tem sim, está cheio de fragilidades, está cheio de problemas sérios de qualidade, né? Subfinanciado, assim, já historicamente. Né? Problemas de gestão, é verdade, muitos problemas de gestão. Quer dizer, enquanto a gestão for tratada como, gestão de hospitais for tratada como cargo político, nós vamos continuar tendo problemas. Né? Quer dizer, você precisa ter gestão profissionalizada. Mas, enfim, é um sistema com uma potência incrível, né? Então, assim, e que eu acho que a gente tem que falar muito para defender o Sistema Único de Saúde, quer dizer, como um recurso, eu acho que, assim, importantíssimo, quer dizer, como, de fato, a política mais igualitária, quer dizer, eu acho que abrange e, quer dizer, dar mais condições na realidade, assim, para a população brasileira. Né? É uma grande política e eu acho que tem que ser reforçada. E com crises como essas, a gente precisa do SUS, a gente precisa de um SUS fortalecido. A gente está perdendo um pouco a oportunidade de fortalecer o SUS nessas condições, quer dizer, quando se deixou, por exemplo, de investir talvez em hospitais já existentes, só para construir hospitais de campanha e tudo mais. A gente talvez tenha perdido a oportunidade de fortalecer mais, mas essa eu acho que deve ser uma meta que deve ser o tempo inteiro colocada. E, enfim, aqui está o Castelo da Fiocruz, né, que é SUS, né, a Fiocruz é Sistema Único de Saúde, e, assim, com muita alegria, quer dizer, que eu trabalho nessa instituição, que eu acho que tem feito tanta diferença, eu acho que nesse cenário da saúde pública brasileira. Muito obrigada, é só isso. A efetividade gerada pela interação entre os diversos procedimentos de saúde
É o resultado final perseguido pelos profissionais dessa área, na intenção de aprimorar nosso sistema como um todo. A cura, a prevenção e a melhoria da qualidade de vida são propósitos fundamentais na hora de se pensar a estruturação das interfaces de um sistema de saúde. Na próxima aula, falaremos sobre a regulação sanitária, seus efeitos e desafios durante a pandemia do novo coronavírus. Até lá! É difícil conceber que o mundo voltará à normalidade e que o ensino se dará exatamente como antes. Não são apenas novas tecnologias para aulas remotas que estão na ordem do dia, e sim o próprio conteúdo das disciplinas oferecidas pelas instituições de ensino. Enquanto atravessa um trauma tão grave, com centenas de milhares de vidas perdidas e uma crise econômica de enormes proporções, o mundo se torna mais confuso e conflituoso. Por isso, Saber Comum, um programa de divulgação científica e de educação à distância, produzido por instituições públicas de ensino e pesquisa do Rio de Janeiro. Saber Comum em 2 sentidos. Nos cursos apresentados, são abordados conteúdos de interesse comum a diversos campos do saber, de modo interdisciplinar. Além disso, o intuito dos cursos é de auxiliar na reflexão sobre a esfera do comum, ou seja, saberes e políticas que dizem respeito à vida coletiva, à divisão de poderes na democracia e aos laços sociais. Uma postura crítica e engajada é necessária, não apenas no meio acadêmico, mas também no conjunto da sociedade. Para dar conta dos 2 objetivos, educação à distância e divulgação científica, serão utilizados 2 veículos de comunicação. Estudantes inscritos nos cursos e toda a população podem assistir às videoaulas. De terça a sexta, de 8h30 às 9h da manhã, elas são exibidas aqui na TV Alerj e depois ficam disponíveis no canal do YouTube do Fórum de Ciência e Cultura da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ainda, para os estudantes inscritos nos cursos, através das instituições participantes, tem material de aprofundamento, debates e atividades pela plataforma online da Fundação CCERJ, com a construção de uma metodologia de educação à distância de qualidade. Os cursos são destinados a estudantes de pós-graduação. Se você é procure se informar com as instituições participantes. Nessa temporada, 2 cursos: Democracia, Desigualdades e Direitos e Saúde e Ciência em Tempos de Pandemia. A ciência cumpre um papel central para a promoção da saúde e o enfrentamento à pandemia. Por isso, o curso é organizado em 4 módulos. 1. Epidemiologia, Virologia e Infectologia aplicada a complicações da Covid-19. 2. Sistema de Saúde, falando sobre história e organização do SUS e do sistema suplementar e a relação entre público e privado. 3. Complexo Econômico-Industrial e Inovação em Saúde, abordando pesquisa de medicamentos, vacinas e patentes. 4. Ciência e Sociedade, com temas como metodologia científica, combate às fake news, história e filosofia da ciência. Os temas serão abordados de forma interdisciplinar a partir de conhecimentos das ciências biomédicas, saúde coletiva, filosofia e história da ciência. Dados recentes sugerem que as desigualdades crescem em várias partes do globo, contrariando as expectativas de expansão de direitos próprias do século XX. Simultaneamente, o ascenso de governos com práticas autoritárias tem colocado em questão instituições democráticas outrora tidas como consolidadas.
Neste curso, organizado em 3 módulos, Democracia, Desigualdades e Direitos, serão abordados temas que apresentam conceitos e instituições políticas da democracia, as desigualdades em suas múltiplas dimensões, desigualdades de classe, gênero e raça, bem como sua interface com o acesso a direitos, ao mercado de trabalho, os percursos educacionais e a organização do Estado. Os temas serão abordados de forma interdisciplinar a partir de conhecimento de economia, história, sociologia, antropologia, ciência política e direito. Saber comum, divulgação científica e educação à distância para o interesse comum.